Dois irmãos cometem o mesmo pecado. Falam contra Moisés, questionam sua autoridade. Deus desce numa coluna de nuvem, furioso. E quando a nuvem sobe, apenas um deles está coberto de lepra. Miriam fica branca como neve, Arão fica intacto. A mesma ofensa, duas consequências radicalmente diferentes. E a Bíblia não explica por quê. O episódio está registrado em Números capítulo 12. É curto, apenas 16 versículos. Mas nesses 16 versículos está escondida uma das decisões divinas mais incompreendidas de todo o Antigo Testamento. Gerações de leitores passaram por esse texto e saíram com a mesma pergunta: isso é justo? Teólogos debateram por séculos. Comentaristas ofereceram explicações que variam do convincente ao absurdo. Alguns disseram que Miriam foi punida porque era mulher. Outros alegaram favoritismo divino com Arão. Outros simplesmente admitiram não entender e seguiram em frente. Mas a resposta existe. Está escondida em detalhes gramaticais do hebraico original. Está nas funções institucionais que cada um ocupava. E está, acima de tudo, no que aconteceu com Arão nos anos seguintes. Porque quando você examina a história completa, não apenas esse capítulo isolado, a aparente injustiça se transforma em algo muito mais complexo e muito mais assustador. Para entender o que realmente aconteceu naquele dia no deserto de Parã, você precisa voltar décadas. Precisa conhecer quem era Miriam antes de ser leprosa. Precisa entender a posição de Arão antes de vê-lo escapar do julgamento. E precisa examinar o texto hebraico original, porque ali está escondido um detalhe que muda completamente a leitura dessa história. Miriam não era uma mulher qualquer em Israel. Ela foi a primeira pessoa a proteger Moisés, quando ele ainda era um bebê condenado à morte. O faraó havia ordenado que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem lançados no Nilo. Joquebede, mãe de Moisés, escondeu o filho por 3 meses. Quando não conseguiu mais escondê-lo, colocou o bebê num cesto de juncos calafetado com betume e piche e deixou entre os juncos à beira do rio. Mas não abandonou completamente. Mandou alguém vigiar de longe. Êxodo capítulo 2, versículo 4. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe haveria de acontecer. Miriam tinha provavelmente 7 ou 8 anos. Uma criança escrava. E ficou ali, observando, esperando, sem saber se veria o irmão ser devorado por crocodilos, afogado pela correnteza ou descoberto por soldados egípcios. O que ela viu foi diferente. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Viu o cesto, mandou uma criada buscá-lo. Abriu e encontrou o bebê chorando. Reconheceu imediatamente que era filho dos hebreus. E teve compaixão. Nesse momento, Miriam fez algo extraordinário. Com uma coragem absurda para uma criança escrava diante da realeza egípcia, ela se aproximou e fez uma proposta. Êxodo 2, versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? A princesa aceitou. E Miriam correu para chamar a própria mãe. Pensa na magnitude desse momento. Uma menina escrava negociando com a filha do homem mais poderoso do mundo, arriscando a própria vida ao se revelar como hebreia conectada àquele bebê proibido e conseguindo não apenas salvar o irmão, mas fazer com que ele fosse criado pela própria mãe, pago pelo palácio do faraó. Se Miriam tivesse ficado escondida, se tivesse fugido de medo, se tivesse permanecido em silêncio, Moisés teria sido criado exclusivamente como egípcio. Não teria aprendido as tradições dos hebreus. Não teria ouvido sobre Abraão, Isaque e Jacó. Não teria conhecido o Deus de seus pais. A história de Israel teria sido completamente diferente. 80 anos depois, quando Israel finalmente cruzou o Mar Vermelho e viu os exércitos egípcios afogados nas águas, foi Miriam
quem liderou a celebração. Êxodo capítulo 15, versículo 20, chama ela explicitamente de profetisa, não poetisa, não líder, profetisa. O título mais elevado que uma pessoa poderia receber em Israel, indicando comunicação direta com Deus. Ela pegou um tamborim. Todas as mulheres de Israel saíram atrás dela com tamborins e danças. E Miriam cantou o refrão que ecoaria por gerações. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Essa cena é significativa por vários motivos. Primeiro, mostra Miriam exercendo liderança pública aceita por todo o povo. Segundo, revela que ela tinha autoridade espiritual reconhecida, não apenas social. Terceiro, indica que sua influência sobre as mulheres de Israel era absoluta. Quando Miriam tomava o tamborim, as outras seguiam. O profeta Miqueias, séculos depois, confirmaria a posição dela. Miqueias capítulo 6, versículo 4. Pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Deus colocou os três no mesmo nível de liderança. Moisés, Arão e Miriam, a tríade que conduziu Israel do Egito ao deserto. Profetiza. Líder. Heroína nacional. Essa era Miriam. Arão tinha sua própria história de grandeza, igualmente impressionante. Quando Moisés voltou do deserto de Midian com a missão de libertar Israel, reclamou para Deus que não sabia falar bem. Êxodo capítulo 4 registra a conversa. Moisés argumentou que era pesado de boca e pesado de língua. Alguns estudiosos acreditam que ele tinha algum tipo de gagueira ou dificuldade de articulação. Outros pensam que era apenas insegurança após 40 anos isolado no deserto. Deus respondeu designando Arão como porta-voz. Êxodo 4, versículos 14 a 16. Não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei, que ele fala fluentemente. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Durante todas as pragas do Egito, Arão esteve ao lado de Moisés. Foi ele quem estendeu a vara sobre o Nilo e transformou água em sangue. Foi ele quem estendeu a mão sobre os rios e fez rãs cobrirem a terra. Foi ele quem golpeou o pó da terra e produziu piolhos em toda a terra do Egito. Arão não era assistente. Era co-executor dos milagres. A vara nas mãos dele tinha o mesmo poder que a vara nas mãos de Moisés. E quando chegou o momento de estabelecer o sacerdócio, Deus escolheu Arão, não Moisés. Arão seria o primeiro sumo sacerdote de Israel, o único homem autorizado a entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, o mediador entre 2 milhões de pessoas e o Deus do universo. Êxodo capítulo 28 descreve as vestes sacerdotais de Arão em detalhes luxuosos. O peitoral com 12 pedras preciosas, a estola bordada de ouro, azul, púrpura e carmesim, a mitra com a lâmina de ouro puro gravada com santidade ao Senhor. Nenhum outro israelita vestia aquilo, nenhum outro israelita podia vestir. Arão carregava os nomes das 12 tribos sobre o coração quando entrava na presença de Deus, literalmente. As pedras do peitoral representavam cada tribo, e ele as levava como memorial contínuo diante do Senhor. Esses eram os 2 acusadores de Moisés. Não eram pessoas comuns murmurando na periferia do acampamento. Eram a irmã mais velha e o irmão mais velho de Moisés, os 2 líderes mais próximos dele, os 2 que estiveram presentes desde o início, os 2 que tinham chamados divinos legítimos e reconhecidos. E o que disseram? O texto começa com uma acusação aparentemente doméstica. Números capítulo 12, versículo 1. E satisfação Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita com quem casara, porque tinha tomado uma mulher cuxita.
Cuxita significava etíope, uma mulher de pele escura, provavelmente da região que hoje conhecemos como Sudão ou Etiópia. Alguns estudiosos acreditam que essa era Zípora, a esposa midianita de Moisés, sendo chamada por outro termo geográfico. Midian e Cuxi tinham fronteiras próximas, e os termos às vezes se sobrepunham. Outros estudiosos acreditam que Moisés havia tomado uma segunda esposa após a morte de Zípora, ou após alguma separação não registrada. Zípora aparece pela última vez em Êxodo 18, quando Jetro a traz de volta para Moisés. Depois disso, ela desaparece do texto. Não há registro de sua morte nem de divórcio. O texto não esclarece qual interpretação está correta, e talvez isso seja intencional, porque a crítica sobre a esposa era apenas pretexto. O versículo 2 revela a verdadeira questão. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Ali estava o núcleo da rebelião. Não era sobre casamento, não era sobre etnia, não era sobre a esposa cuxita, era sobre autoridade, era sobre posição, era sobre ciúme profissional e espiritual. Miriam era profetisa, Arão era sumo sacerdote, ambos tinham chamados divinos legítimos, ambos ouviam de Deus, ambos exerciam liderança reconhecida sobre Israel. Mas Moisés tinha algo que eles não tinham, uma intimidade com Deus que nenhum outro ser humano vivo possuía. O versículo 3 interrompe a narrativa para explicar algo crucial. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Essa observação parêntese não é acidental. Está ali para explicar por que Moisés não se defendeu. Mansidão no hebraico, a nave, não significava fraqueza ou passividade, significava ausência de arrogância, significava não precisar provar nada para ninguém, significava estar tão seguro na própria identidade diante de Deus que ataques humanos não provocavam reação defensiva. Quando os próprios irmãos questionaram sua autoridade, Moisés ficou em silêncio. Não argumentou, não contra-atacou, não listou suas credenciais, não lembrou a eles quem havia enfrentado o faraó, dividido o mar, recebido a lei no Sinai. E foi exatamente esse silêncio que provocou a intervenção direta de Deus. Porque quando o servo não se defende, o Senhor defende. Versículo 4. E logo o Senhor disse: a Moisés, a Arão e a Miriam, saí vós três à tenda da congregação. A palavra logo indica imediatez. Deus não esperou, não deixou a ofensa passar, não deu tempo para arrependimento espontâneo. Convocou uma reunião de emergência no mesmo instante. Os três saíram, e a coluna de nuvem desceu e parou à porta da tenda. Não era nuvem comum, era a manifestação visível da presença de Deus. A mesma nuvem que guiava Israel de dia, a mesma que repousava sobre o tabernáculo, a mesma que havia descido sobre o Sinai entre trovões e relâmpagos. Deus chamou Arão e Miriam para se aproximarem. Moisés ficou onde estava, e o que se seguiu foi uma das repreensões mais diretas registradas nas Escrituras. Versículos 6 a 8. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou em sonhos falo com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Deus explicou a hierarquia profética de forma inequívoca. Profetas comuns recebiam revelação indireta, visões, sonhos, imagens que precisavam ser interpretadas, enigmas que exigiam discernimento. Moisés era diferente. Moisés recebia comunicação direta, boca a boca, claramente, sem enigmas. E mais extraordinário ainda, Moisés contemplava a forma do Senhor. A palavra hebraica usada, temuná, sugere uma semelhança, uma manifestação visível.
Moisés via algo de Deus que nenhum outro profeta via. E então veio a pergunta que deve ter gelado o sangue de Miriam e Arão. Por quê? Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Não tivestes temor. A acusação era de falta de reverência, de ausência de medo santo, de ousadia pecaminosa ao tocar no ungido de Deus. Versículo 9. Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles e retirou-se. A nuvem se afastou de sobre a tenda, e quando Arão olhou para Miriam, ela estava leprosa, branca como neve. O termo hebraico usado, tsaraat, é frequentemente traduzido como lepra, mas não corresponde exatamente à hanseníase moderna. Era uma categoria mais ampla de doenças de pele que tornavam a pessoa ritualmente impura. O detalhe branca como neve indica uma forma particularmente severa, onde a pele perdia toda a pigmentação e aparência saudável. Aqui está o momento que gera todas as perguntas. Os dois falaram, os dois questionaram, os dois estavam na mesma reunião, ouvindo a mesma repreensão, mas apenas Miriam saiu marcada. Arão imediatamente entrou em pânico. Versículo 11. E disse Arão a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois procedemos loucamente e pecamos. Reparem vários detalhes dessa frase. Primeiro, Arão chamou Moisés de Senhor meu. O mesmo irmão mais velho que minutos antes questionava se Deus falava só por Moisés, agora reconhecia a autoridade dele. Segundo, Arão disse: sobre nós este pecado. Ele sabia que era culpado também. Sabia que merecia punição. Admitiu participação. Terceiro, Arão pediu a Moisés, não a Deus. Ele entendeu que Moisés tinha poder de intercessão que ele mesmo não possuía. Versículo 12. Não seja ela como um morto que sai do ventre de sua mãe, com metade da carne já consumida. A descrição é grotesca. Arão comparou a condição de Miriam a um natimorto em decomposição. A lepra estava tão avançada, tão visível, tão desfigurante, que ela parecia alguém cujo corpo já estava apodrecendo em vida. E Moisés, o homem mais manso da terra, o mesmo que havia sido atacado pelos irmãos minutos antes, não hesitou. Versículo 13. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. A oração foi curta, 5 palavras em hebraico. El narefanalá, Deus, por favor, cura, por favor. Moisés não guardou ressentimento, não lembrou a ofensa, não exigiu desculpas primeiro. Imediatamente, intercedeu pela irmã que havia acabado de atacá-lo. A resposta de Deus veio com uma comparação inesperada. Versículo 14. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai lhe houvesse cuspido no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja fechada 7 dias fora do arraial e depois será recolhida. Cuspir no rosto era sinal de extrema desaprovação e humilhação na cultura antiga. Deus comparou sua própria reação à reação de um pai que cuspe no rosto de uma filha rebelde. A filha ficaria envergonhada por 7 dias. Miriam ficaria isolada por 7 dias. Versículo 15. Assim, Miriam foi fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que Miriam foi recolhida. 7 dias. Miriam ficou fora do acampamento por 7 dias, leprosa, sozinha, envergonhada. E todo o povo de Israel esperou. 2 milhões de pessoas não se moveram até que ela fosse recolhida. A jornada inteira parou por causa dela, mas Arão não teve nada, nenhuma lepra, nenhum isolamento, nenhuma marca visível. Continuou servindo como sumo sacerdote no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Aqui começa o trabalho de investigação que poucos fazem. O primeiro detalhe está escondido no texto hebraico original. O versículo 1 de Números 12, na maioria das traduções, diz: Miriam e Arão falaram contra Moisés. Parece que os dois agiram igualmente.
parece ação conjunta, simultânea, equivalente. Mas o hebraico conta outra história. O verbo falar em hebraico é dabar, e nesse versículo o verbo está conjugado como vat-daber, que é a terceira pessoa feminina singular no imperfeito consecutivo, não masculino, não plural, feminino singular. Isso significa que gramaticalmente Miriam é o sujeito principal da ação. Ela falou. Arão está mencionado, mas como participante secundário. A estrutura hebraica coloca Miriam como agente primária e Arão como alguém que aderiu, concordou, participou passivamente. Essa construção gramatical não é acidente. O hebraico bíblico é extremamente preciso em questões de gênero e número verbal. Quando dois sujeitos realizam uma ação juntos e igualmente, o verbo vai para o plural. Quando um sujeito lidera e outro segue, o verbo concorda com o líder. Há exemplos disso em toda a Bíblia. Quando Abraão e Sara agem juntos, os verbos refletem quem iniciou a ação. Quando grupos mistos de homens e mulheres fazem algo, o hebraico indica se a ação foi coletiva ou liderada por uma parte. Nesse caso, Miriam foi a instigadora. Arão foi o cúmplice. Ela começou a murmuração. Ela levantou as questões sobre a esposa cuxita. Ela articulou a reclamação sobre a autoridade profética. Ela alimentou o ressentimento que provavelmente vinha crescendo há algum tempo. Arão ouviu, concordou, participou vocalmente, mas não iniciou. Para Deus, que conhece não apenas ações, mas motivações, essa distinção importava fundamentalmente. O coração que concebe a rebelião não é igual ao coração que apenas adere a ela. Ambos são culpados, ambos pecaram, mas não igualmente culpados, não igualmente responsáveis. Há um segundo fator, que quase ninguém considera quando lê esse texto: a posição institucional de Arão. Ele não era apenas irmão de Moisés, era o sumo sacerdote de Israel, o único sumo sacerdote. Não havia substituto treinado, não havia sucessor preparado. Seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, ainda estavam aprendendo as funções sacerdotais básicas. Nenhum deles tinha sido ungido para a posição máxima. Se Arão contraísse lepra, o que aconteceria com Israel? Levítico, capítulos 13 e 14, detalham as leis da lepra de forma exaustiva. Um leproso era declarado impuro. Tinha que viver fora do acampamento. Tinha que rasgar as vestes, deixar a cabeça descoberta e gritar: imundo, imundo, quando alguém se aproximasse. Não podia participar de nenhuma cerimônia religiosa. Não podia tocar em nada santo. Não podia se aproximar do tabernáculo. Não podia entrar na presença de Deus. Agora dimensiona o problema institucional. O sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos no dia da expiação. Levítico 16 descreve o ritual. Uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote entrava além do véu, levando sangue de sacrifício para fazer expiação pelos pecados de todo o povo. Ninguém mais podia fazer isso. Ninguém. O sumo sacerdote era o único que podia consultar o Urim e Tumim, os objetos sagrados no peitoral que davam orientação divina em decisões nacionais críticas. O sumo sacerdote era o único que podia fazer a aspersão do sangue sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, onde a presença de Deus habitava. O sumo sacerdote era o mediador entre 2 milhões de pessoas. E Deus, quando alguém pecava e precisava de sacrifício de expiação. Se Arão ficasse leproso, todo o sistema sacrificial de Israel entraria em colapso imediato. Não haveria quem entrasse no Santo dos Santos. Não haveria quem fizesse expiação pelo povo. Não haveria mediador. Não haveria forma de reconciliação quando alguém pecasse. E quanto tempo durava a impureza da lepra? Não 7 dias. A lepra poderia durar semanas, meses, anos, às vezes a vida inteira. Não havia cura garantida.
A pessoa ficava isolada até que um sacerdote examinasse e declarasse que a doença havia passado. E quem examinaria Arão se ele fosse o único sumo sacerdote qualificado? Deus não poupou Arão por favoritismo. Não foi preferência pessoal. Não foi misericórdia arbitrária enquanto Miriam sofria injustamente. Deus poupou Israel de uma catástrofe espiritual e institucional. A função protegia o homem, não porque ele merecesse proteção, mas porque o povo dependia da função. 2 milhões de pessoas no deserto precisavam de um mediador funcionando. O sistema sacrificial precisava continuar operando. A estrutura religiosa que Deus havia acabado de estabelecer no Sinai não podia entrar em colapso por causa da punição de um homem. Isso não significa que Arão escapou impune. Significa que a punição dele foi adiada e transformada. E aqui está o terceiro fator, que muda toda a perspectiva dessa história. A punição de Miriam foi visível, imediata e temporária. 7 dias de lepra, 7 dias fora do acampamento. Depois, cura completa, reintegração total, vida normal continuada. A punição de Arão veio depois, e foi invisível, prolongada e devastadora. Poucos capítulos antes de Números 12, em Levítico 10, algo terrível havia acontecido. Os 2 filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Levítico 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre ele deitaram incenso, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara, fogo estranho. Fogo que Deus não havia ordenado, talvez incenso preparado com ingredientes errados, talvez fogo tirado de fonte não autorizada em vez do altar, talvez oferenda feita em hora errada ou de maneira errada. O texto não especifica exatamente qual foi o erro, especifica apenas a consequência. Versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Arão assistiu 2 filhos morrerem queimados, no mesmo tabernáculo onde ele servia, diante do mesmo Deus que ele representava, no mesmo dia que deveria ser de celebração da inauguração do serviço sacerdotal. E a ordem que veio a seguir foi talvez a mais cruel que um pai poderia receber. Levítico 10, versículo 6. Então disse Moisés a Arão, e a Eleazar e a Itamar, seus filhos: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, e para que não venha grande indignação sobre toda a congregação. Arão não pôde fazer luto pelos próprios filhos. Não pôde descobrir a cabeça em sinal de tristeza, como era costume. Não pôde rasgar as vestes em expressão de dor, como todo israelita fazia quando perdia alguém amado. Teve que continuar servindo no tabernáculo enquanto os corpos ainda estavam sendo removidos. Versículo 3 registra a reação de Arão. E Arão calou-se. 3 palavras em português, 2 em hebraico. Vaidom Aharon. Arão ficou em silêncio. Esse silêncio carregava o peso de um luto proibido. A dor de um pai que não podia expressar a dor. A angústia de servir a Deus no mesmo local onde Deus havia acabado de matar seus filhos. Miriam carregou lepra na pele por 7 dias. Arão carregou luto silencioso no peito pelo resto da vida. Ela foi punida com doença temporária que teve cura completa. Ele foi punido com perda permanente que nunca seria revertida. Nadab e Abiú não voltariam. O silêncio forçado deixaria cicatrizes invisíveis que nenhum exame sacerdotal poderia declarar curadas. E não terminou ali. Anos depois, a rebelião nas águas de Meribá trouxe consequências finais para Moisés e Arão. Números 20 registra o episódio. O povo reclamou por falta de água. Deus ordenou que Moisés falasse à rocha. Moisés, frustrado com as murmurações constantes, golpeou a rocha 2 vezes com a vara, em vez de falar. A água saiu. O povo bebeu.
Mas Deus não ficou satisfeito. Números 20, versículos 12. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos olhos dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Moisés e Arão foram excluídos da terra prometida. Depois de 40 anos liderando Israel pelo deserto, depois de tudo que haviam sacrificado e suportado, não entrariam. E a morte de Arão veio pouco depois. Números 20, versículos 23 a 28 descrevem a cena. Deus ordenou que Moisés levasse Arão e Eleazar ao Monte Hor. No topo do monte, Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar. A transferência de autoridade aconteceu ali, no alto, longe do povo. E Arão morreu no topo do Monte Hor, vendo de longe a terra prometida, sem poder pisá-la, sem poder entrar. Depois de tudo, quando você coloca os três destinos lado a lado, a matemática da justiça divina começa a fazer sentido completamente diferente. Miriam, 7 dias de lepra, cura completa, continuou a jornada com Israel, morreu em Cádiz no 40º ano, sem registro de punição adicional ou exclusão da terra prometida. Arão, filhos mortos diante dos olhos. Dele, luto proibido de ser expresso, exclusão da terra prometida, morte no exílio no topo de um monte vendo de longe o que nunca tocaria. Moisés, exclusão da terra prometida, morte no Monte Nebo vendo Canaã de longe, sepultado por Deus em local desconhecido. A punição imediata e visível de Miriam era a mais leve das três. A aparente misericórdia com Arão no dia da lepra era apenas adiamento de consequências muito mais pesadas. Se você pudesse escolher entre 7 dias de lepra com cura completa ou décadas de luto silencioso culminando em morte no exílio, qual escolheria? Há ainda outro ângulo que merece consideração cuidadosa. Miriam, como mulher em Israel, não tinha função sacerdotal oficial. Sua influência era profética e social. Ela liderava as mulheres, cantava, profetizava, mas não mediava sacrifícios, não entrava no tabernáculo para ministrar, não carregava sobre os ombros a responsabilidade institucional de manter 2 milhões de pessoas conectadas a Deus através de rituais diários. Quando Miriam pecou, podia ser isolada por 7 dias sem que o sistema religioso nacional parasse. O povo esperou por ela, sim, a jornada parou, mas foi inconveniência, não catástrofe. Ninguém deixou de ter seus pecados expiados porque Miriam estava fora do acampamento. Arão era insubstituível naquele momento específico. Sua contaminação não afetaria apenas ele. Afetaria cada pessoa que precisasse de sacrifício durante sua impureza. Cada pecado não expiado. Cada oferta não apresentada, cada reconciliação impossibilitada, cada consulta ao Urim e Tumim que não poderia ser feita. Deus não aplicou justiça cega, aplicou justiça contextualizada. Considerou quem fez o quê, quem começou e quem seguiu, qual posição cada um ocupava, quais seriam as consequências imediatas e de longo prazo para o povo inteiro de cada tipo de punição. Isso não é favoritismo, é sabedoria governamental. Um juiz humano que aplicasse a mesma sentença para o mandante e para o executor de um crime estaria sendo preguiçoso, não justo. Um médico que desse o mesmo remédio na mesma dosagem para pacientes com condições diferentes estaria sendo negligente, não igualitário. Um general que punisse o soldado raso e o comandante da mesma forma, pelo mesmo erro, estaria ignorando que responsabilidades diferentes geram culpabilidades diferentes. Deus viu Miriam e viu uma profetisa que iniciou uma murmuração por ciúme da posição do irmão mais novo. Aplicou uma correção visível, dolorosa, humilhante, mas temporária. Algo que ela sentiria na pele, literalmente, e nunca esqueceria. Algo que
Todo Israel veria e aprenderia. Algo que ficaria registrado nas Escrituras como advertência para gerações futuras. Deus viu Arão e viu um sumo sacerdote que cedeu à pressão da irmã mais velha, concordou com o que não deveria concordar, participou vocalmente de algo que não iniciou. Deus viu também um homem cuja função era indispensável para o funcionamento espiritual de toda a nação naquele momento. Poupou a punição imediata, porque o povo precisava dele operacional. Mas não poupou a punição. Anos depois, quando Arão viu os filhos morrerem pelo fogo e não pôde chorar, ele deve ter lembrado de Miriam, branca como neve. Deve ter lembrado de seu próprio alívio momentâneo por não ter sido tocado naquele dia no deserto de Parã. E deve ter entendido que não existe escapar da justiça de Deus. Existe apenas o tempo e a forma que Deus escolhe para aplicá-la. Quando subiu o Monte Hor para morrer, quando sentiu Moisés removendo as vestes sacerdotais do seu corpo e colocando em Eleazar, quando olhou para a terra prometida sabendo que nunca pisaria nela, Arão teve tempo de sobra para refletir se realmente havia escapado de alguma coisa naquele dia distante, quando só Miriam ficou leprosa. O texto bíblico é econômico, não explica todas as razões, não justifica cada decisão divina para satisfazer curiosidade humana. Mas quando você examina com cuidado, quando compara trajetórias completas em vez de momentos isolados, quando estuda o hebraico original em vez de depender apenas de traduções, quando considera funções institucionais e consequências sistêmicas, os padrões emergem. Miriam não foi tratada com mais severidade que Arão. Foi tratada com severidade diferente. Visível contra invisível. Imediata contra prolongada. Temporária contra permanente. Curável contra irreversível. A aparente injustiça de Números 12 só existe quando você lê o capítulo isolado do resto da narrativa. Quando você lê a história inteira, de Êxodo a Deuteronômio, quando acompanha o destino de cada um dos 3 irmãos até o fim, a justiça de Deus se revela em toda a sua complexidade assustadora. Ele não esquece, não ignora, não faz vista grossa, não deixa passar. Calibra cada resposta ao coração de cada pessoa, a posição de cada um, as consequências para todos os envolvidos, ao momento certo de aplicar cada correção. Miriam aprendeu sua lição em 7 dias de isolamento e humilhação pública. Viveu o resto da vida sem registro de nova rebelião contra Moisés. Morreu em Cádiz e o texto simplesmente registra sua morte sem mencionar exclusão da terra prometida ou punição adicional. Arão carregou o peso do sacerdócio manchado por sua fraqueza. Viu a linhagem ser cortada pela morte de Nadab e Abiú. Serviu em silêncio por décadas, sabendo que havia falhado em momentos críticos. Morreu contemplando de longe o que não alcançaria, despido das vestes que o definiam, transferindo para o filho a autoridade que não conseguiu exercer com integridade completa. A pergunta não é por que Deus castigou Miriam e não Arão. A pergunta é por que assumimos que sabemos o que é castigo e o que é misericórdia antes de ver a história terminar. Às vezes, a disciplina imediata é o ato mais misericordioso que existe. Dói agora, cura rápido, segue em frente com a lição aprendida. Às vezes, a ausência de disciplina imediata é o prenúncio de algo muito pior. A conta não foi perdoada, foi apenas adiada, com juros compostos acumulando silenciosamente. Quando você olhar para situações que parecem injustas, quando questionar por que fulano sofreu consequência visível, enquanto Cicrano aparentemente escapou ileso, lembre-se de Miriam e Arão. Lembre-se de que você está vendo um frame de um filme que ainda não terminou. Lembre-se de que o verbo no feminino singular esconde informações que a tradução não captura.
Lembre-se de que funções institucionais criam responsabilidades e proteções que indivíduos sem função não possuem. Lembre-se de que consequências adiadas frequentemente são consequências amplificadas. E lembre-se, acima de tudo, de que o Deus que inspirou cada palavra do texto hebraico, que escolheu cada conjugação verbal, que registrou cada detalhe para gerações futuras, é o mesmo Deus que conhece cada motivação do coração humano antes mesmo de palavras saírem da boca. Ele não precisa se explicar, mas quando você estuda com cuidado, as explicações estão lá, escondidas em verbos femininos singulares, em funções sacerdotais insubstituíveis, em mortes de filhos que viriam como fogo do céu, em montes onde homens morreriam vendo de longe o que nunca alcançariam. Ninguém escapa da justiça de Deus. A justiça dele não é cega, é onisciente. Vê o que ninguém vê, sabe o que ninguém sabe, pesa o que ninguém consegue pesar. E isso é infinitamente mais assustador do que qualquer lepra temporária.